Primeiramente, boa tarde a todos. Em nome da professora doutora Hilda Tinoco, minha orientadora e presidente desta banca de defesa, eu cumprimento os demais membros da banca de defesa, professor doutor Flávio Damasceno, da Universidade Federal de Lavras, professor PhD Richard Gates, da Iowa State University, nos Estados Unidos, professora doutora Letícia Freitas, da Universidade Estadual de Maringá, professor doutor Fernando Baeta, da Universidade Federal de Viçosa, professora doutora Cecília Souza, também da Universidade Federal de Viçosa, e professor doutor Jairo Saraz, da Universidade Nacional da Colômbia, em Medellín. Aproveito para estender os cumprimentos a todos os demais presentes nessa sessão de defesa de seminário de dissertação, né? É uma honra tê-los aqui presente. A minha dissertação é intitulada Ambiência e Qualidade da Cama na Produção Intensiva de Bovinos de Leite em Sistemas Compost Barn Abertos sob Condições Climáticas do Brasil, e foi desenvolvido, como já bem falado pela professora Hilda, por uma grande equipe, né, uma grande rede de colaboradores, sob orientação da professora Hilda e com orientação da professora doutora Fernanda Souza, aqui da Universidade Federal de Viçosa, do professor doutor Flávio Damasceno, da Universidade Federal de Lavras, do professor doutor Gabriel Ferraz, também da Universidade Federal de Lavras, e do professor PhD Matteo Barbari, da Universidade de Florença, na Itália. Para iniciarmos, então, as tratativas sobre o assunto, vou falar um pouquinho sobre os números do Brasil em termos de produção de leite. Atualmente, o país ocupa a posição de quarto maior produtor mundial de leite, né, com uma produção estimada para o ano de 2020 de mais de 36 milhões de toneladas, estando atrás apenas da Índia, Estados Unidos e Paquistão. Porém, quando nós consideramos o maior rebanho de bovinos do mundo, como a cabeça de bovinos, a produção de leite nacional ainda é baixa, dado que nós temos um rebanho leiteiro muito grande que poderia facilmente figurar o Brasil como segundo ou terceiro maior produtor a nível mundial. E tudo isso se deve principalmente, né, à exploração de sistemas extensivos que ainda ocorrem em grande parte do território brasileiro. Esses sistemas extensivos, eles utilizam grandes áreas, né, não sendo ambientalmente corretos, além, é claro, de não possibilitarem que se controlem ou se assegurem as condições ambientais necessárias para que esses animais apresentem o seu máximo desempenho produtivo e reprodutivo, bem como não possibilitam que seja realizado um tratamento adequado para os dejetos que são depositados por esses animais. Né? Então, quando nós pensamos em Brasil, a produtividade ainda é baixa quando comparada com a média de outros grandes produtores. Isso fica evidente principalmente quando são explorados animais com maior potencial produtivo, que são naturais de países de climas temperados, ou seja, aclimatados para condições de frio, e quando são explorados em locais de climas tropical e subtropical, como é o caso do Brasil, acaba se tornando um desafio muito grande para os produtores, haja visto que as elevadas temperaturas comumente encontradas ao longo do extenso território brasileiro prejudicam diretamente e negativamente o desempenho desses animais. Então, neste caso, a solução prioritária para melhorar as condições ambientais, né, em termos de acondicionamento térmico, é o uso de sistemas de confinamento desses animais em instalações, desde os sistemas primariamente utilizados, como o sistema tarestal, até os sistemas mais recentes, como o sistema compost barn. Por meio do uso de sistemas de confinamento, além de melhorar ou assegurar melhores condições ambientais no interior do alojamento, se possibilita também o tratamento de dejetos. Então, os dejetos que são depositados por esses animais, eles podem ser tratados, né, já que está em um local confinado, e com isso tem-se também um maior apelo ambiental. Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento vertiginoso do uso de sistemas compost barn no Brasil, que é um sistema relativamente recente em todo o mundo, com cerca de 30 anos aí do início da sua utilização. No Brasil chegou a partir de 2012, e que apresenta, além das vantagens de melhorar ou assegurar melhores condições ambientais no interior dos alojamentos, o tratamento dos dejetos de maneira mais adequada. Então, parte dos dejetos, eles sofrem processo de compostagem ao longo do tempo no interior da área de campo, e acaba reduzindo a quantidade de dejetos necessários, além de ainda ter o apelo ambiental da menor quantidade de água necessária para carregamento de dejetos no corredor de alimentação e possibilitar aí, né, melhoras na produção de leite, melhorias do ponto de vista sanitário, desde que bem manejados. Né? A ideia desse processo, desse sistema, é que ocorra a semi-compostagem da cama ao longo do tempo. E para que essa semi-compostagem ocorra, é necessário que alguns fatores sejam controlados, ou alguns parâmetros sejam controlados, como a taxa de aeração da cama, níveis de umidade, de temperatura, de pH e a disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos decompositores.
Então, desde que controlados de maneira adequada esses fatores ou esses parâmetros, o processo de compostagem vai ocorrer e esse material de cama ele vai produzir um produto, no caso, um composto orgânico, que também pode se traduzir como uma vantagem ao produtor, uma receita extra para o produtor, no caso. Né? Mas o sucesso desse tipo de instalação, ele começa no projeto do galpão ou da área de confinamento, que deve considerar fatores como os próprios animais, as condições climáticas locais e de topografia do produtor, tanto quanto econômico, diário do sistema. Então, desde que o produtor ele construa de acordo com as necessidades dos animais, com o requerimento correto da cama e controlando os níveis, tanto na parte aérea, né, relacionada ao conforto, relacionada à semicompostagem, o produtor ele pode ter sucesso com a exploração desse tipo de sistema. Pensando então em manejo, o primeiro ponto que deve ser considerado, e que geralmente é considerado ainda na fase de projeto, é a densidade de animais alojados, que vai considerar diversos aspectos, desde o porte dos animais que vão ser alojados, a raça, as condições climáticas locais, entre outros. Então, é considerado geralmente na etapa de projeto, mas também deve ser avaliada constantemente, de modo a fazer, né, a tornar possível as alterações necessárias no manejo, redução da densidade, ou aumento da densidade, enfim, de acordo com a instalação em si. Um outro ponto do manejo é a questão da taxa de ventilação fornecida, que deve ser necessária para remover a umidade da cama, favorecer as trocas térmicas e possibilitar a remoção de gases e calor. Então, a ventilação desse tipo de instalação, para que essa instalação atinja sucesso com o seu uso, é muito importante e deve ser controlada. O revolvimento é uma outra prática de manejo muito importante também, que tem como principais aspectos fornecer oxigênio, fornecer aeração na camada obviamente ativa e possibilitar com que os micro-organismos decompositores tenham uma atividade alta, assim como também promover a quebra de estruturas compactadas e a homogeneização entre camadas do material, formando um composto com características agronômicas mais ou menos uniforme entre camadas. Uma outra prática de manejo nesse tipo de instalação é a reposição com material seco, que é realizada sempre que se observa baixa relação carbono-nitrogênio ou excesso de umidade, né? No caso da baixa relação carbono-nitrogênio, tem que ser corrigida para se fornecer a matéria-prima necessária para que esses micro-organismos possam desempenhar suas atividades de maneira adequada, e o excesso de umidade se deseja retirar para que chegue em níveis adequados, tanto para o processo de compostagem, como também para manter a sanidade dos animais alojados. Né? Mas, como falado, como o professor Hildo bem colocou, esse sistema ele é relativamente recente no Brasil, no mundo é recente, no Brasil mais ainda, então ainda há muita carência de informações detalhadas, principalmente para as condições brasileiras. Né? E são informações relativas ao projeto, adaptado às diferentes condições, então não adianta também nós termos um tipo de projeto só para as condições brasileiras, porque tem que ser adaptado ao local onde a instalação vai ser implementada, e também um manejo assertivo ou individual que deve ser aplicado para cada instalação. Com isso, então, é necessário que sejam realizados estudos detalhados do ponto de vista de caracterização dessas instalações, e também estudos de avaliação do ambiente da cama, possibilitando verificar se o ambiente ele está adequado, está atendendo às necessidades dos animais, e se os parâmetros da cama eles estão controlados para que o processo de compostagem ocorra de maneira satisfatória, produzindo calor e removendo organismos patógenos, assim como formando um composto com boas características agronômicas. Né? Esse tipo de estudo ele pode ser realizado utilizando técnicas de variabilidade espacial, que nos possibilita obter informações detalhadas sobre a distribuição espacial destes parâmetros ou dessas informações ao longo da área de cama e ao longo da área de alojamento dos animais, possibilitando que sejam realizadas técnicas assertivas de manejo ou técnicas corretivas de manejo, de modo a fornecer um ambiente mais adequado possível para os animais. Né? Com isso, então, o objetivo geral dessa dissertação foi avaliar e caracterizar a dependência e distribuição espacial de variáveis térmico-ambientais e da cama em relação à área interna de uma instalação para confinamento de bovino de leite em produção, em sistema composto barn aberto, semi-climatizado via ventilação por pressão positiva, durante o período de inverno no Brasil. Para que nós atinjamos, então, esse objetivo, né, essa dissertação ela foi reportada em 4 capítulos, assim titulados.
O primeiro capítulo trata-se de confinamento de bovinos leiteiros em instalações compost bar no Brasil, fazendo um estudo da arte em relação ao histórico, características e considerações. O segundo capítulo é intitulado Distribuição Espacial e Temporal do Microambiente Térmico em Sistema Compost Barn Aberto Semi-Climatizado via Ventilação por Pressão Positiva. O terceiro capítulo é intitulado Variabilidade Espacial da Velocidade do Ar no Interior do Sistema Compost Barn Aberto com Ventilação por Pressão Positiva. E o quarto e último capítulo é intitulado Variabilidade Espacial de Atributos Físicos da Cama em Instalação Compost Barn Aberto com Ventilação por Pressão Positiva em condições de inverno no Brasil. O primeiro capítulo, teve como objetivo realizar um levantamento dos principais aspectos que tangem o uso deste tipo de sistema no Brasil, abordando seu surgimento, conceito de funcionamento, tipologia construtiva, materiais e manejos aplicados à cama, acondicionamento térmico e avaliação do ambiente nesse modelo de instalação para as especificidades climáticas do país, mas da apresentação desse trabalho, que é bastante extenso, esse apresentação está disponível no espacial e temporal do microambiente térmico em sistema composto do ar aberto, semi-climatizado via ventilação por pressão positiva, teve como objetivo caracterizar dependência e distribuição espacial e temporal de variáveis índices do ambiente térmico no interior de um sistema composto do ar aberto, semi-climatizado via ventilação por pressão positiva durante o período de inverno no Brasil. Para que esse objetivo ele fosse alcançado, esse estudo ele foi conduzido durante o período de inverno, em julho de 2021, e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho ele foi realizado em uma instalação típica para confinamento de bovino de leite em fase de lactação em sistema composto barn aberto, com ventilação por pressão positiva. Essa instalação ela estava localizada na mesorregião da Zona da Mata Mineira, que é uma grande bacia leiteira localizada aqui em Minas Gerais, a maior produtor nacional de leite. E o clima da região é classificado como CWA, no caso, um clima subtropical quente, com inverno frio e seco, e verão chuvoso e quente. Em relação à caracterização dessa instalação, ela estava orientada no sentido sudeste-noroeste, tinha dimensões de 60 metros de largura, com estrutura metálica e cobertura. Presença de abertura central no terreno. Metros quadrados e de corredor de alimentação de 252, onde estavam localizados 4 bebedouros do tipo basculante e um comedouro único com 60 metros de comprimento. Ao lado do corredor de alimentação estava uma área de pista de trato com 276 metros quadrados, onde passava o trator que deixava o trato desses animais. E na outra lateral, no caso na lateral nordeste, estava uma área de corredor de serviço com 85,8 metros quadrados, onde era realizado a movimentação dos animais até a sala de ordenha. A ventilação nessa instalação era por pressão positiva e realizada por meio de 6 ventiladores de baixo volume e alta rotação, distribuídos ao longo da instalação, conforme ilustrado na figura. E esses ventiladores eles estavam instalados a 3 metros de altura, com inclinação de 45 graus em relação à horizontal, e permaneciam ligados de forma contínua. A instalação contava com iluminação por lâmpadas de LED, essas lâmpadas que eram acionadas apenas quando era necessário realizar algum manejo noturno e permaneciam desligadas durante todo o restante do período. Nós temos uma ilustração dessas lâmpadas ligadas para fins de registro. Em relação ao revolvimento do material de cama, esse material ele era composto de uma mistura de maravalha e serragem de madeira, que é o material mais comumente utilizado no Brasil, tipicamente utilizado. A reposição desse material os dias, no caso do período experimental foi mantido esse intervalo, e o revolvimento era realizado 2 vezes ao dia, utilizando o escarificador com rolo destorrador, que é o manejo mais comumente utilizado no Brasil. No interior dessa instalação estavam alojadas 80 vacas em lactação, divididas em 2 lotes conforme a produtividade. O primeiro lote era de maior produtividade, alojava 45 animais, com área de 11,52 metros quadrados por animal, enquanto o segundo lote era de menor produtividade, alojava 35 animais. Durante as atividades na fazenda foi mantida ao dia e também realizado 2 ordenhas, assim como utilizando o sistema flush.
Em março foram coletados dados de temperatura de bulbo seco do ar e umidade relativa do ar, no caso de forma contínua a cada 15 minutos durante todo o período experimental, tanto no ambiente interno quanto externo. No ambiente interno, né, toda a área de cama e de corredor de alimentação ela foi dividida por meio de uma malha regular de 6 metros por 4,55 pontos que compõem essa malha. Foram instalados sensores DHT-22 em cada linha de coleta, vou botar aqui um pouquinho, em cada linha de coleta que comportava 5 sensores, nós tínhamos, então, um módulo de registro de dados, que era composto por uma placa Arduino Uno, um datalogger Shift com RTC e leitor SD e um display LCD para visualização desses dados. Esses módulos, aqui nós temos a ilustração de um, eles foram montados junto à equipe do Ambiagro, né, que já trabalha bastante com essa parte de aquisição de dados, com auxílio de outros colaboradores, até de outros departamentos, e do próprio departamento de engenharia agrícola, foram montados no laboratório do Ambiagro e realizavam o registro da temperatura e umidade de forma contínua a cada 5 minutos. No exterior da instalação, para a caracterização, foi instalado um robô, que fazia as coletas também, o registro dos dados no mesmo intervalo de tempo do ambiente interno, e ao final, então, diante da quantidade de dados obtidos, foi dividido esses dados em 4 períodos, no caso, o período madrugada, manhã, tarde e noite. Para a avaliação do conforto térmico, foram utilizados índices de conforto térmico, no caso, o índice de temperatura e umidade proposto por Mahler e colaboradores em 2006, e a entalpia específica do ar, conforme o modelo proposto por Rodrigues e colaboradores em 2001. Em relação às análises estatísticas, primariamente foram utilizadas análises descritivas dos dados ambientais, sendo obtidos ao longo do dia valores médios com desvio padrão de temperatura e umidade do ar, e por período do dia obtidos valores de média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, kurtose e assimetria. E também foi realizada a análise de variabilidade de distribuição espacial dos dados ambientais por meio do estimador clássico de Matterhorn. Para tanto, foram aplicados métodos máxima verossimilhança restrita, e para cada método foram testados os modelos esférico, exponencial e gaussiano, que são adequados para representar esse tipo de dado, já visto que apresentam funções positivas condicionais. Após isso, então, foram obtidos diversos ajustes para cada variável, e para escolher aquele ajuste que melhor representava os dados, foram usados, sendo obtidos valores de erro médio, desvio padrão do erro reduzido. Escolhido, então, o modelo que melhor representava os dados com base nesses valores, foram obtidos coeficientes do modelo teórico, para o semiparalelogramo, no caso, efeito Pepita, patamar, alcance e alcance prático, e a partir da relação entre o efeito Pepita e o patamar foi calculado o grau de dependência espacial, que foi classificado conforme a classificação de Cambardelli e colaboradores. E, por fim, então, verificada a ocorrência de dependência espacial, foram aplicadas técnicas de interpolação por krigagem ordinária e gerados mapas de distribuição espacial das variáveis no interior da instalação. Como resultados, então, primeiro nós vamos mostrar os resultados de distribuição temporal das variáveis do ambiente. Nessa primeira figura aqui, na figura A, nós temos a distribuição dos valores médios com desvio padrão de temperatura de bulbo seco do ar ao longo do dia na instalação. Em azul é no ambiente interno e em vermelho no ambiente externo, assim como também os valores médios de umidade relativa na figura B, em vermelho no ambiente externo e em azul no ambiente interno. Nós podemos observar que os dados eles tiveram comportamentos similares ou semelhantes nos ambientes interno e externo, temperatura tanto no interior semelhante, mas que os valores internos inferiores aos externos. Então, de modo ao longo de todo o dia externo, teve valores no interior da instalação em cerca de 23,6%. O bulbo seco do ar permanecer que é o limite conforme para bovinos leiteiros de umidade relativa de 75%, ou seja, estavam acima do que é recomendado pela literatura para esse tipo de alojamento. E infere-se que a elevada umidade relativa do ar interna nessa instalação ela deve ser a fatores intrínsecos do próprio sistema, como o vapor d'água gerado pelo processo de decomposição, compostagem da cama, a deposição de fezes e urina pelos animais que acabam elevando a umidade relativa do ar no interior do alojamento.
Nós temos aqui também os gráficos, né, dos perfis ou das curvas médias horárias de índice de temperatura e umidade na curva A, no caso em azul também no ambiente interno e vermelho no ambiente externo, e de entalpia específica do ar em azul no ambiente interno e em vermelho no ambiente externo. Podemos verificar que, mais uma vez, essas curvas tiveram perfis semelhantes ao que foi observado para a temperatura de bulbo seco do ar, o que já era esperado, porque esse elemento climático é o que tem maior peso para a composição de ambos esses índices. E que os valores médios de índice de temperatura e umidade em talvez específico do ar mantiveram-se dentro da faixa preconizada pela literatura para o conforto térmico de bovinos leiteiros alojados, não configurando um problema do ponto de vista de conforto térmico, e isso, né, especificamente para o período de inverno. Nós temos também os resultados referentes à dependência e distribuição espacial das variáveis do ambiente térmico. Em primeiro ponto, eu quero citar aqui os valores que foram obtidos por meio das validações cruzadas. Né? Neste caso, para todas as variáveis foram obtidos valores de erro médio e erro reduzido bem próximos de zero, sendo indicativo de que esses modelos que foram ajustados eles são adequados para descrever esses dados, assim como valores de desvio padrão do erro reduzido próximo de 1. Ou seja, os valores das validações, os valores obtidos por meio das validações cruzadas indicam que os modelos ajustados eles são adequados para descrever as variáveis que foram analisadas. Podemos observar também que os valores de efeito Pepita eles foram majoritariamente próximos de zero, e a sua contribuição para o grau de dependência espacial, né, quando verificado em relação ao patamar, ela foi inferior à caracterização espacial. Por fim, observamos um predomínio todos superiores a... E com isso, então, nós podemos, para todos os casos, os horários avaliados, todos os horários dependência espacial, e, portanto, é possível utilizar, obter os valores para mapas de distribuição espacial. De distribuição espacial, madrugada, manhã, tarde e noite. A variabilidade espacial dos variáveis ela foi relativamente mas ocorreu, né? Sendo que ocorreu a formação de pequenos gradientes de temperatura de bulbo seco do ar ao longo da instalação, principalmente nos períodos diurnos, manhã e tarde, com menores valores sempre observados próximo à face sudeste e maiores valores sempre próximos à face noroeste. Os valores mais baixos, eles coincidem aí com o local onde tinham mais linhas de ventiladores, e pode-se dizer que a sua ocorrência deve-se ao efeito dessas linhas de ventilação, ao passo que os valores mais elevados, eles ocorreram na região noroeste e ocorreram durante os períodos diurnos, como já mencionado. Né? Esses valores da região noroeste, eles devem, sobretudo, pela entrada de radiação solar direta, incidência de radiação solar direta nesses locais, principalmente durante o período tarde, que fazia com que a temperatura de bulbo seco do ar fosse elevada nessa região. A temperatura de bulbo seco do ar eles ficaram dentro da faixa recomendada, considerando esses valores médios, de 4 a 24 graus Celsius. Porém, é importante que seja verificada, né, a questão da região noroeste. Ela pode ter possíveis problemas no período tarde, porque mesmo que estivesse abaixo de 24 graus Celsius, os animais podem rejeitar e se alojar em locais que tenham melhor condição de temperatura e maiores taxas de ventilação, causando compactação, maior deposição de fezes e urina nesses locais e trazendo problemas do ponto de vista de manejo. Na segunda figura, nós temos aqui a distribuição espacial de umidade relativa, também nos períodos de noite. A variabilidade que a maior, então, mais suavizada, ela foi observada variação, que a maior heterogeneidade foi observada no período tarde, com uma amplitude. De modo geral, os valores de umidade sempre, isso nos períodos madrugada, manhã, esteve abaixo do limite superior de conforto térmico recomendado pela literatura. E os elevados valores de umidade relativa do ar, eles podem configurar um problema do ponto de vista de manejo da cama, já visto que vai tender a causar o aumento da umidade da cama. Podem configurar um problema de saúde para os animais e também para a qualidade do leite, principalmente devido aí à questão do umedecimento da cama e problemas com patógenos.
Então, com isso, é necessário ter uma maior atenção em relação ao manejo, né, pensando em melhorar a ventilação e o revolvimento da cama, para possibilitar a melhoria, aí, principalmente pensando em ventilação do ambiente para esses animais que estavam alojados. Nessa terceira figura, nós temos aqui, então, a distribuição espacial do índice de temperatura e umidade, também nos períodos de madrugada, manhã, tarde e noite. Nós podemos verificar que o comportamento dessa distribuição ela é similar ao que é observado para a TBS, né, como era já esperado, então teve uma baixa variação ou uma distribuição suavizada. Ocorreu também a formação de gradientes de TU ao longo da insolação, principalmente nos períodos da manhã e da tarde, como já era esperado, principalmente, né, devido à incidência de radiação solar na região noroeste e o aumento da temperatura de vulto seco do ar. E os valores de TU eles foram registrados nessa região, mas, né, foi verificada a ausência de condições homogêneas de conforto térmico, apesar desses valores manterem-se dentro da faixa considerada ideal. Então, teve uma pequena variação ao longo da insolação, não foi observada condição homogênea, mas, de modo geral, os valores de TU mantiveram-se dentro da faixa considerada ideal. Por fim, então, nessa última figura desse primeiro capítulo, nós temos os mapas de distribuição espacial de entalpia específica do ar, também nos períodos de madrugada, manhã, tarde e noite. Nós observamos que as distribuições de H têm uma variação relativamente baixa, então a variação naquele período, os valores médios naquele período, ela foi baixa, né, sendo menor que 5,5 kJ por quilograma de ar seco ao longo dos períodos. A maior amplitude foi observada no período tarde, ao passo que a menor foi observada no período madrugada, e esses valores de entalpia específica do ar mantiveram-se dentro da faixa considerada ideal, considerada adequada para esse tipo de instalação. Como conclusões, então, nós podemos observar que foi verificada a ocorrência de forte dependência espacial para todos os variáveis e horários, né, avaliados. Houve ocorrência de variabilidade espacial e temporal, ou seja, variou no espaço e também no tempo entre períodos das condições térmicas internas. A temperatura de bulbo seco do ar médio, ela manteve-se dentro da faixa de conforto térmico, ao passo que a umidade relativa ela foi predominantemente superior ao limite de conforto térmico. E os valores de índice de temperatura e umidade e entalpia mantiveram-se dentro da faixa de conforto térmico, sendo que em a região noroeste foram observados valores mais elevados e na região sudeste valores mais amenos, devido à presença de ventiladores. Passando para o capítulo 3, então, que teve como título variabilidade espacial da velocidade do ar no interior do sistema composto barra aberto com ventilação por pressão positiva, e que teve como objetivo avaliar e caracterizar a dependência e distribuição espacial das variáveis velocidade do ar na altura de 1,5 metro e velocidade do ar ao nível da cama na área interna de uma instalação para confinamento de bovinos leiteiros em produção em sistema composto de ar aberto com ventilação por pressão positiva. Esse estudo ele também foi realizado na mesma instalação e período em que foram coletados dados do microambiente térmico, então não vou realizar novamente a caracterização da instalação, já visto que se tratava da mesma instalação. E para sua realização foram coletados dados em duas alturas, né? Na altura de 1,5 metro é acima do nível da cama e a velocidade é experimentada pelos animais posicionados de pé. E também foi coletado dados de velocidade do ar ao nível da cama, que é a velocidade do ar experimentada pelos animais deitados e também disponível para a secagem da cama e a aeração dessa cama. Esses dados eles foram coletados utilizando o anemômetro de fio quente e as coletas elas foram realizadas sempre nos períodos manhã e tarde, 2 vezes em cada semana experimental, sempre com os ventiladores ligados com a presença de animais. Como estatística, na análise estatísticas, mais uma vez foram obtidos valores de média, mediano, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, curtose e assimetria, e aplicadas técnicas de geoestatística, utilizando os mesmos procedimentos já anteriormente descritos. Como resultado, vamos apresentar inicialmente a análise descritiva dos valores médios dessas variáveis. Né, foram obtidos valores de média, que é a distribuição uniforme, ou relativamente simétrica. O coeficiente de variação ele foi superior a 25% para praticamente todas as variáveis, com exceção da velocidade do ar ao nível de 1,5 metro. No período tarde, que foi inferior a 25%, houve 0,25, caracterizando a ocorrência de dispersão moderada, enquanto nos outros casos a dispersão foi alta, desculpa. Nós temos aqui também os valores das validações cruzadas obtidas nas análises geoestatísticas. Nós podemos observar que os valores de erro médio e erro reduzido foram muito próximos de 1, assim como o desvio padrão do erro reduzido muito próximo de 0, assim como o desvio padrão do erro reduzido foi muito próximo de 1, indicando que os ajustes obtidos eles são adequados em representar as variáveis estudadas.
A contribuição do efeito pepita para o patamar, ela foi inferior a 0,25, caracterizando a ocorrência de forte dependência espacial, assim como os valores de alcance, eles foram sempre superiores à distância entre o ponto de amostragem, no caso dessa instalação, era de 4,5 metros. Com isso, então, foi possível aplicar as técnicas de geoestatística e obter mapas de distribuição espacial. Nessa primeira figura, nós temos os mapas de distribuição espacial de velocidade do ar ao nível de 1,5 m nos períodos manhã, na figura A, e período tarde, na figura B. Nós observamos que as magnitudes de velocidade do ar no interior da instalação elas foram heterogêneas, tendo aí uma variação de 2,74 no período manhã e 2,19 metros por segundo no período tarde, mas elas foram similares. Então, os locais que tiveram as maiores velocidades do ar e as menores, eles foram coincidentes entre períodos. As baixas magnitudes de velocidade do ar foram observadas na região de corredor de alimentação e regiões de extremidade da instalação, no caso, extremidade inicial e extremidade final. Né? No caso da região de corredor de alimentação, nós tínhamos a presença de muretas na região dos bebedouros, então sempre que tinha um bebedouro tinha uma mureta que funcionava como um obstáculo físico à passagem da velocidade do ar e acabava acarretando menores condições de velocidade do ar nessa região. Ao passo na região inicial aqui, devido à presença de ventiladores que succionavam o ar para a sua região de atuação, né, esse ar subia e próximo aí de 1,5 m abaixo do ventilador ocorria a formação de regiões com baixa velocidade do ar. As maiores magnitudes elas foram observadas sempre na região próxima aos muretos, como já foi falado, devido, né, na região de cama ocorrer a formação dessas maiores linhas de correntes de escoamento de ar. E houve predomínio da velocidade do ar abaixo do recomendado, ou seja, abaixo de 1,8 metros por segundo, que é o que é recomendado pela literatura para a secagem da cama, favorecimento das trocas térmicas e remoção de gases. No caso dessa instalação, né, para a altura de 1,5 m, a velocidade do ar estava abaixo de 1,8 metros por segundo. Em mais de 78% da área de cama, ou seja, na maior parte da área de cama, em cerca de 3/4 da área de cama, estava abaixo do recomendado. E com isso nós podemos verificar que a forma como o sistema de ventilação nessa instalação foi configurado, ela não possibilitou assegurar a uniformidade de escoamento de velocidade do ar na altura de 1,5 m ao longo da instalação. Observando em relação à altura da cama, né, acima do nível da cama, 0,5 centímetros acima do nível da cama, nós podemos observar também na figura A, no período manhã e na figura B, no período tarde, que as magnitudes de velocidade do ar foram muito heterogêneas, com uma amplitude de variação superior a 3,5 metros por segundo. A velocidade do ar ao nível da cama, ela foi adequada conforme recomendado pela literatura, ou seja, acima de 1,8 metro por segundo, apenas nos primeiros 20 metros da instalação e na região onde tínhamos maiores linhas de ventilação, mais linhas de ventilação. Regiões com baixa velocidade do ar foram observadas em toda a parte noroeste da instalação devido à maior distância entre linhas de ventilação. Nós podemos verificar que, principalmente aqui na região noroeste, onde não tinha linha de ventilação, tínhamos uma distância de mais de 24 metros entre uma linha de ventilação e a extremidade, a velocidade do ar foi muito baixa. E, no caso da velocidade do ar ao nível da cama, a velocidade do ar, a magnitude de velocidade do ar, ela esteve abaixo de 1,8 metros por segundo em mais de 68% da área de cama. E, portanto, podemos mais uma vez verificar que o sistema de ventilação não assegurou condições uniformes de velocidade do ar ao nível da cama, o que possivelmente pode ter causado problemas do ponto de vista de secagem da cama, remoção de gás e calor no interior dessa instalação. Como conclusões, foi observado o que ocorreu, foi registrada a ocorrência de forte dependência espacial e alcance periodização entre pontos de amostragem. Ocorreu uma elevada variabilidade de velocidade do ar na altura de 1,5 m, assim como ocorreu também ao nível da cama. E no interior da instalação houve predomínio de velocidade do ar abaixo do recomendado em mais de 65% da área, isso considerando a altura de 1,5 m e a altura da cama, sendo que níveis adequados de velocidade do ar foram observados apenas na região onde estavam presentes os ventiladores. Em relação ao capítulo 4, que teve como título variabilidade espacial, composto baina aberta com ventilação por pressão positiva em condições de inverno. O objetivo desse capítulo foi avaliar se as variáveis temperatura, umidade e pH da cama, bem como velocidade do ar ao nível da cama, possuem independência e variabilidade espacial em relação à área interna de uma instalação para confinamento de ovinhos de leite em produção, em sistema positiva durante o período de inverno. O objetivo é produzido na mesma instalação onde foram apresentados os capítulos 2 e 3, por isso nós vamos dispensar a parte de caracterização da instalação e das práticas de manejo.
Porém, em relação à cama, as coletas elas foram realizadas somente na região que perfazia a área de cama, ou seja, em vez dos 55 pontos, foram coletados em 44 pontos, haja vista que 11 pontos da malha de 55 estavam na região de corredor de alimentação. Para essa caracterização do material de cama, dos parâmetros físicos da cama, foram avaliadas as variáveis temperatura da cama, umidade da cama e potencial hidrogênico da cama. Essas análises elas foram realizadas em diferentes profundidades, no caso, na superfície, na profundidade de 0,2 metros. Na superfície, avaliando, sobretudo, do ponto de vista das condições de cama disponíveis para esses animais deitarem, e a 20 centímetros, pensando, sobretudo, do ponto de vista de semi-compostagem do material. As coletas foram realizadas sempre antes do revolvimento da cama, das 8 às 9h30 da manhã, né, no período em que a cama ela estava de 16 a 18 horas sem ser revolvida. A temperatura superficial ela foi medida utilizando um termômetro infravermelho com emissividade ajustada para 0,9 na altura de 1 metro, enquanto que a temperatura da cama na profundidade de 0,2 metros foi aferida utilizando um termômetro de Pareto. Em todos os pontos também foram coletadas amostras de cama, utilizando uma cavadeira articulada com valores de profundidade demarcados, no caso, tanto a superfície quanto a 20. Essas amostras elas foram acondicionadas em embalagens hermeticamente fechadas, levadas pelo Laboratório de Gestão Anaeróbica do Ambiagro, né, na Universidade Federal de Viçosa, e no laboratório foram realizados procedimentos de determinação da umidade da cama, tanto em superfície quanto a 20 centímetros, e pH da cama também na superfície a 20 centímetros, utilizando metodologias padrão já estabelecidas na literatura. Por fim, as análises descritivas, as análises estatísticas consistiram na análise descritiva dos dados, né, obtendo média, mediana, mínimo, máximo do padrão, coeficiente de variação por todas as simetrias, e também técnicas de geoestatística, sendo realizados ajustes, procedimentos de validação cruzada, obtidos os coeficientes do modelo teórico, que foram avaliados por meio do grau de dependência espacial, e observada a ocorrência de dependência espacial, gerados mapas de distribuição. Nós temos aqui nessa primeira tabela os resultados, né, das análises geoestatísticas. Nós podemos verificar que os valores de erro médio e erro reduzido eles foram majoritariamente muito próximos de 0, assim como o desvio padrão do erro reduzido foi muito próximo de 1, indicando que os ajustes obtidos eles são satisfatórios para representar as variáveis analisadas. Podemos observar também que o efeito Pepita ele foi majoritariamente 0, sendo que apenas o pH da cama na superfície foi diferente de 0. O que se configurou, né, com a ocorrência de forte dependência espacial para todas as variáveis, o que é muito interessante, muito adequado. E os valores de alcance eles foram sempre superiores à distância entre pontos de amostragem, que no caso era de 4,5 metros, manteve-se a malha de pontos, caracterizando então a ocorrência de forte dependência espacial e possibilitando, assegurando que fossem gerados mapas de distribuição espacial dessas variáveis ou desses atributos físicos da cama. Nessa primeira figura, nós temos os mapas de distribuição espacial de temperatura da cama na superfície e temperatura da cama na profundidade de 20 centímetros, no caso, figura A, superfície, e B, 20 centímetros. Na superfície, nós podemos verificar que a temperatura ela teve valores próximos aos que foram registrados no ambiente naquele horário, né, das 8h30 às 9 horas, uma variação de 14,09 a 19,62. Os valores médios inferiores, esses valores de temperatura da cama na superfície, eles foram inferiores ao limiar de conforto térmico para bovinos leiteiros em lactação. Então, pensando no fornecimento de uma área disponível para que esses animais eles pudessem se deitar no horário avaliado, a temperatura da cama estava adequada para que esses animais permanecessem deitados e, consequentemente, tivessem um melhor desempenho produtivo. Os menores valores de temperatura foram registrados na região onde estavam presentes os ventiladores, então na região inicial da instalação. No caso da temperatura a 20 centímetros, a variabilidade espacial ela foi bastante elevada, né, sendo que a temperatura variou de 17,83 a 49,63. Os baixos valores de temperatura eles foram observados principalmente nas regiões periféricas da instalação, em toda a região aqui próxima ao corredor de alimentação e na região inicial da instalação, que são regiões de fronteira e de difícil revolvimento e acabam tendo aí um maior grau de compactação, consequentemente, uma menor aeração e uma atividade de micro-organismos decompositores, que é responsável pela geração de calor. E os valores adequados de temperatura, eles foram observados apenas na região imediatamente abaixo das linhas de ventiladores, né, da atuação das linhas de ventiladores, e também na região de divisão entre os lotes 1 e 2. No primeiro caso, abaixo das linhas de ventiladores, infere-se que a maior aeração dessa região devido à maior taxa de ventilação possibilitou com que esses micro-organismos tivessem uma atividade
um pouco mais elevada e, consequentemente, tivesse uma produção de calor maior, ao passo que na região imediatamente abaixo dessa linha de ventiladores e onde tinha a divisão dos lotes, havia uma cerca de divisão que fazia com que esses animais não se aproximassem desse local e, consequentemente, não ocorresse compactação, a aeração fosse melhor e os micro-organismos tivessem uma atividade mais ativa. Né? No caso da temperatura a 20 centímetros, ela foi inferior à recomendada em cerca de 87% da área de cama, e com isso nós podemos observar ou inferir que a compostagem do material nessa instalação ela estava ocorrendo de forma lenta, né? Era uma cama com cerca de 4 meses de uso que estava ocorrendo de forma lenta o processo de compostagem. Portanto, segundo a figura deste capítulo, nós temos os mapas de distribuição espacial de umidade da cama na superfície, na figura A, e na profundidade 0,2 metros na figura B. Nós podemos verificar que as distribuições elas foram relativamente similares entre camadas, mas que a superfície teve uma maior variação, que já era esperado devido ao derrame de água pelos animais, né, pensando no manejo, pensando principalmente nos bebedouros, pode ocorrer um pequeno derrame de água pelos animais, também pela deposição de fezes e urina e pela própria liberação de água devido ao processo de compostagem. Que eu te falei, os valores de umidade da cama foram superiores ao recomendado, principalmente na região próxima ao corredor de alimentação. Então, para que o processo de decomposição ou compostagem da cama ocorra de maneira satisfatória e os animais eles não tenham um excesso de sujidade, a umidade ela deve ser inferior a 60%, de 40% a 60%, mas na região próxima ao corredor de alimentação tivemos locais que chegou a atingir até mesmo próximo de 100%. Né? A elevada variabilidade de umidade nessa cama, ela indica que o manejo e a ventilação eles não foram capazes de assegurar condições homogêneas de umidade ao longo da área da instalação. A umidade da cama na superfície ela foi superior ao recomendado em cerca de 37% da área de cama, ou seja, nessas regiões em que nós tivemos umidade mais elevada, principalmente próximo à região do corredor de alimentação, caso os animais eles se deitassem nesses locais, poderia ocorrer um aumento da sujidade, problemas de contaminação e redução da qualidade do leite, assim como ela foi acima do recomendado em cerca de 50% da área de cama a 20 centímetros, ou seja, se ela estava acima do recomendado, já é esperado que a atividade dos micro-organismos decompositores ela fosse baixa, que já foi indicado por meio das temperaturas que foram apresentadas a 20 centímetros anteriormente. E os elevados valores de umidade da cama também podem se configurar num problema do ponto de vista de lixiviação de nutrientes e na eliminação de patógenos. Então, a umidade elevada pode lixiviar nutrientes e o composto formado não ter boas características agronômicas, assim como não eliminar patógenos e trazer problemas do ponto de vista sanitário para essa instalação. Por fim, então, nós temos aqui os mapas de distribuição espacial de pH da cama na superfície, na figura A, e na profundidade de 0,2 metros na figura B. Nós observamos que a variabilidade do pH ela foi baixa quando comparado com os outros atributos, que já era esperado, né? Menor que 1,5. Houve predomínio de valores de pH da cama na superfície A20 acima do recomendado pela literatura para que o processo de compostagem ocorra de maneira adequada. Então, a literatura recomenda de 5,5 a 8,5. Sempre nessa instalação houve predomínio de valores de pH superiores a 9, chegando até mesmo a 9,7. E a ocorrência de valores de pH elevados é um indício que o processo de compostagem estava ocorrendo de forma lenta nessa instalação. Né? A cama tinha cerca de 4 meses de uso e os valores retratados, tanto de temperatura, umidade quanto pH, indicam que o processo de compostagem estava ocorrendo de forma lenta, sendo que, neste caso, havia necessidade de reposição da cama com material seco para reduzir os valores de pH, para reduzir os valores de umidade e, consequentemente, possibilitar com que as condições de cama favoreçam a atividade dos micro-organismos decompositores e o processo de decomposição ele ocorra de maneira mais satisfatória. Mas pensando que é uma semi-compostagem, não é uma compostagem comum, então já é esperado que a compostagem ocorra de forma lenta, ocorra por um período bem mais extenso do que uma compostagem leira ou uma compostagem tradicional. Como conclusões, então, nós observamos a ocorrência de forte dependência espacial para todas as variáveis, né, com elevada variabilidade espacial de temperatura e umidade do material ao longo da área de cama, mais baixa variabilidade espacial de pH. E na superfície, a temperatura ela foi inferior a 20 graus Celsius, né, estando adequada para os animais permanecerem deitados, mas a umidade ela foi superior, predominantemente superior a 60%, que pode trazer problema de sujidade. Ao passo que na profundidade 0,2 metros, houve predomínio de temperatura inferior a 40%, ou seja, abaixo da temperatura que era esperada para essa camada, principalmente por conta dos elevados valores de pH, né, que
acabam reduzindo atividades micro-organismos decompositores e também de umidade relativa. E como sugestões para estudos futuros, né, para obter maior conhecimento sobre os sistemas compost burn abertos construídos no Brasil, é interessante que sejam realizados estudos adicionais sobre as condições termoambientais, eficiência energética e eficiência de ventilação e as influências dessas condições sobre conforto térmico e qualidade da cama nesse tipo de sistema, assim como estudos sobre materiais de cama alternativos e manejo utilizando diferentes implementos, diferentes frequências de revolvimento e seus efeitos sobre a qualidade da cama. Esses estudos eles devem ser conduzidos em diferentes instalações, em diferentes regiões do país, pensando em camas com diferentes tempos de uso, né, em diferentes períodos do ano, tanto nas condições de inverno, verão, primavera e outono, e também em diferentes locais, tornando possível uma melhor caracterização, né, e trazer informações mais detalhadas para os produtores. Por fim, então, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos a todos. Como eu falei inicialmente, foi um período bem diferente do que a gente esperava inicialmente, né? Chegando para iniciar o mestrado, e na primeira semana já iniciou a pandemia, e nesse período eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, que me conduziu até aqui, que foi a minha força, agradecer a minha família amada, que tem alguns aqui presentes, outros não puderam, mas que o Dr. Eudemir colocou, até mesmo quando todos acharam que era uma loucura, né, vim para lá, hoje conhecia pouquíssimas pessoas. Agradecer a minha esposa, como a professora Hilda bem falou, né, e nesse período ela estava aí me aguentando, me sustentando também, me dando apoio para que conseguisse chegar até aqui. A querida comissão orientadora, que esteve aí muito presente, que ajudou demais para que esse trabalho ele chegasse ao resultado que nós temos hoje, e que atuou em diversos momentos aí, estando disponível até mesmo, né, em horário. Aos amigos do Ambiagro, especialmente comigo, João Leonardo, Vitor, Charles, Rafaela, que mesmo depois de já ter terminado o doutorado, nos auxiliou tanto, indo à fazenda, tirando dúvidas, que ajudou em toda a montagem, e estendo também aos que não são atualmente do Ambiagro, mas são egressos, que ajudaram demais, como a própria professora Letícia, que hoje faz parte da banca de avaliação, e que esteve disponível aí para nos ajudar, tirando dúvidas da parte de Arduino, da parte de proteção para sensores, né, aos nossos queridos estagiários, como a professora Eda bem colocou, se esse trabalho chegou até aqui, eu devo muito a esses meninos, nós devemos muito a esses meninos, que eu posso dizer que foram nossos pés e nossos braços durante esse período, que estavam lá às 4 da manhã, que estavam lá no período de frio, inverno bastante frio, chegava a ter dias aqui, a gente chega na insolação e está marcando 6, 7 graus, né, e que eu nem vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas obrigado mesmo pela contribuição de vocês. Ao pessoal da Fazenda no da Silva, seus proprietários, seus funcionários, que tiveram toda essa abertura e que nos recebem tão bem, nos permitindo conduzir esses experimentos no local. Aos órgãos de fomento, tanto pela bolsa, né, de mestrado, como também pelos projetos que financiaram a realização desse trabalho, são muito importantes. Enfim, a todos os amigos que eu fiz aqui em Viçosa, que foram muito importantes, eu posso citar a Poliana, Pedro, que me ajudou tanto na parte de Arduino, que tiveram aí com a gente durante esse período e que estão seguindo, né, com a gente agora, iniciando, no caso, Poliana iniciando doutorado, Pedro quase concluindo doutorado também. Muito obrigado a vocês também foram muito importantes. E sendo aos outros amigos, que também não eram do departamento, mas que nós fizemos na cidade nesse período. Enfim, a todos, muito, muito obrigado mesmo. Nesse período eu só tenho a agradecer, porque para além do crescimento profissional, foi um período de muito, mas muito crescimento pessoal mesmo. E, por fim, eu gosto sempre de carregar essa frase. O professor Flávio deve lembrar da época da defesa da graduação, que ela estava lá também presente, que é do Einstein, e fala assim: procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso, porque o sucesso ele vai vir como consequência. Então, muito obrigado a todos. Pessoal, ainda me ouvem? Muito bem, Carlos.